Olá a todas, como estão? Hoje venho-vos falar aqui da nossa aula de automaquilhagem. Vou compartilhar aqui alguns diapositivos, porque às vezes é um guia orientador para todas nós. A aula de automaquilhagem supostamente é aquela aula que fazemos às nossas clientes depois de já termos feito uma sessão de beleza, ou seja, fazemos inicialmente uma sessão de beleza, a nossa cliente começa a conhecer os produtos Mary Kay, nós aconselhamos qual o tratamento ideal para ela começar a sua alimentação como se costuma dizer e como a nossa Guida Brito diz tantas vezes, a nossa alimentação saudável, mas depois é necessário nós continuarmos a ajudar, não é ajudar, não é que a pessoa esteja necessitada a precisar de nós, não é como se fôssemos milagrosas, mas pronto, podemos depois mostrar-lhe alguma maquilhagem. Há quem goste de mostrar alguma maquilhagem logo nessa sessão de autocuidado, de cuidados da pele. Eu gosto de terminar a sessão com uma base, com uma máscara de pestanas e com um batom. Por vezes vou até e coloco um bocadinho de blush, mas há aquelas consultoras que preferem fazer só mesmo a sessão de cuidados da pele. Fica ao vosso critério, vocês já sabem, vocês são independentes, por isso vocês gerem o negócio como vos fizer mais sentido. Neste caso, vamos falar aqui e vou começar por compartilhar a tela, a nossa aula de maquilhagem. Então, nós já fizemos supostamente a nossa sessão de beleza, de cuidados da pele. Por vezes não fazemos a sessão. Então, vocês dizem-me assim, Maria João, mas eu não estou a trabalhar médica e com sessões, como é que eu posso fazer? Então, podes fazer uma bolsinha e mostrar alguma maquilhagem, podes ter feito uma bolsinha a indicar com os produtos com o tratamento que tu achas que aquela cliente precisa para ela experimentar em casa, e podes trabalhar assim, mas pronto, eu vou explicar aqui como é que Mary Kay, Mary Kay Ash nos ensinou a fazer, está bem? Depois fica a informação e depois cada uma gera o negócio à sua maneira. Então vamos lá. Nós fizemos a sessão de cuidados da pele. Imaginemos que fizemos a sessão de cuidados da pele no início do mês e que hoje é dia 15. No início do mês fizemos a sessão, ao fim de 2 dias ou no dia seguinte à sessão que fizemos, devemos fazer uma chamada ou um áudio ou enviar uma mensagem à nossa cliente a perguntar como é que a pele reagiu depois, o que é que achou da sessão, como é que sentiu a pele, como é que foi a receptividade da família. Imaginem que é alguém que fala muito dos filhos, não é? Então perguntar, Dona Margarida, como está? Olha, passo aqui para lhe perguntar como é que como é que sentiu a sua pele depois da sessão de beleza e como é que foi a recepção dos filhos? Gostaram, de ver a mãe assim maquilhada? Pronto, foi uma pessoa que geralmente não se maquilha. Depois vamos ajustar o nosso discurso à pessoa que temos à frente, já sabem, personalizar. Então, ao fim de 15 dias, imaginem que a pessoa até nos adquiriu o produto, ao fim de 15 dias, vamos perguntar à nossa cliente como é que está a sentir a pele, como é que tem sido, como é que tem estado a ser esses 15 dias. Já me aconteceu, pessoas que eu liguei passado um dia ou dois, ainda não tinham retirado o produto da caixa, eu disse para retirarem, para começarem, porque foi um investimento, e ao fim de 15 dias o produto continuava na caixa. Então nós temos que ser aqui o ser consultor é também ser aqui um bocadinho mentora, que é incentivar as pessoas a entrarem em ação, a começarem a cuidar de si. Então, este seguimento ao fim de 15 dias é muito importante. Ao fim de 2 meses, em termos de seguimento, devemos depois convidar a nossa cliente para voltar a estar connosco, para fazermos mesmo uma sessão de seguimento, para vermos o estado em que está a pele, se necessita de suplementos ou não, como é que tem estado a ser, se a pessoa acha que é muito cansativa, se é uma rotina muito cansativa, etc. Então, o seguimento é muito importante. Claro, isto é numa sessão, falamos também sempre se a pessoa gostaria de fazer o que nós fazemos, ser consultora, e esta é a visão do negócio Mary Kay. No entanto, a sessão de beleza é a primeira sessão e é o primeiro contacto que estamos com o cliente. Eu adoro marcar logo ao fim de 15 dias para estar com o cliente e fazer-lhe uma sessão de automaquilhagem. Também, às vezes, o que é que pode acontecer é, vou interromper só aqui a tela, às vezes o que é que pode aqui acontecer é eu sei que aquela pessoa adora maquilhagem,
E se eu lhe falar, e se eu a convidar para uma sessão de cuidados da pele, ela pode não estar tão receptiva. Mas se eu lhe falar de uma sessão de automaquilhagem, ela pode estar receptiva. E aí eu começo com a sessão de cuidados da pele, depois avanço, faço esse convite, mas na sessão o que faço inicialmente é logo os cuidados da pele. Ou seja, o foco é a maquilhagem, mas vamos começar sempre os cuidados da pele, porque uma maquilhagem não fica bonita numa pele que não está cuidada, não é? E é logo isso que eu vou ensinar inicialmente. Nos nossos perfis de clientes, nós temos também algo muito poderoso e que é super importante nós trabalharmos, que são os contactos. A pessoa disse-nos o que é que custou mais, mas ela deixa-nos contactos para nós fazermos aquilo que fizemos com ela. E aí, o que é que ela vai ter? Ou vou-lhe oferecer produto, ou vou-lhe oferecer desconto. Imagina, esta Laura, esta Sofia, esta Saneide e esta Olivia, eu fazia-lhe, eu contactava-as e 10% do que elas me comprassem, eu ia descontar na futura compra da minha cliente. Ou posso dizer, olha, Rita, se eu fizer uma ação para 5 pessoas com esses 5 contactos, eu vou-lhe oferecer uma base, ou primário de base, né? Por exemplo, pronto. O nosso perfil de cliente é muito importante por causa disto. Depois, vamos nos divertir com a cor. E aqui vocês têm que ter uma noção muito importante, que é nós não somos maquilhadoras. Ou melhor, nós podemos ser maquilhadoras, ter outro negócio à parte, ter outra formação à parte, mas enquanto consultoras de beleza Mary Kay, nós não somos maquilhadoras e o nosso objetivo não é ensinar as pessoas a fazerem maquilhagens super fantásticas, não é? Porque eu, quando preciso fazer uma maquilhagem super fantástica, seja para ir a um casamento, a um batizado, a uma sessão fotográfica, eu hum, peço a uma maquilhadora e contrato uma maquilhadora e faço e tenho uma maquilhadora que vem cuidar de mim, nesse caso, para que eu fique linda e maravilhosa, não é? Eu faço a minha maquilhagem do dia a dia e é isso que eu vou ensinar às minhas clientes. Até porque fica aqui o conselho, mesmo que vocês saibam muito de maquilhagem, se vocês começam com muitos floreados e com muitas manobras, o que é que vai acontecer? A pessoa vai pensar, eu não tenho tempo para isto, eu vou continuar sem maquilhar, eu não quero isto. Faz sentido? Pronto. Então é pensarem que é muito importante termos essa visão. A visão de que nós não somos maquilhadoras, nós estamos aqui para fazer uma sessão de automaquilhagem. Ou seja, as pessoas é que vão fazer a sua própria maquilhagem. Nós não vamos tocar na cliente. Já nas sessões de beleza é a mesma coisa. Vocês, há quem trabalhe a área da estética e faça limpezas de pele, etc., usando os produtos da Mary Kay e assim, e aí vocês cobram e utilizam nas vossas maquilhagens produtos Mary Kay e aí vocês cobram, mas quando estamos no papel de consultoras de beleza, este trabalho é gratuito e nós não tocamos na cliente. A cliente é que faz para ela perceber que ela consegue fazer, tá bem? Pronto. Temos aqui o nosso kit de pincéis, ele é super fantástico. Até vos vou mostrar. Tararara. Queria interromper aqui. Tarará. Mas não estou a conseguir. Pronto. O nosso kit de pincéis é este. É esta bolsinha fantástica que nos permite. Queria interromper aqui. Não consigo. Vamos seguir. Temos o pincel de pó, que é esse pincel mais farfalhudinho. Temos o pincel do blush e depois temos 3 pincéis. É mesmo importante eu mostrar-vos isto. Pronto, temos aqui o nosso kit de pincéis, que vem neste saquinho. E é uma bolsinha que nós retiramos. Este está novinho para vender. Aqui está ele. Pronto. E temos os pincéis que estão aqui na imagem. Ele tem estes compartimentos para depois colocarmos estas bolsinhas para colocarmos os nossos pincéis. Dá para separar e pronto. Duram uma vida. Vou voltar a compartilhar. Mas queria vos mostrar. Então, vou abrir aqui para vocês verem.
aqui o pincel do pó, este pincelinho é o que vamos usar no nosso pó, não é? Nós vamos girar e vamos aplicar o pó aqui através deste pincelinho, vamos bater, bater. Pronto, estou agora só a mostrar os pincéis, está bem? Não estou a fazer o completo. Este pincel é o pincel do blush, iluminador e contorno. Ou seja, esta parte vou aplicar o contorno, que é este aqui. Nesta parte vou aplicar o blush e com esta parte vou aplicar o iluminador que é por cima. Então, ele é 3 em 1, é super maravilhoso porque temos a nossa paleta, por exemplo, e a nossa paleta vai nos permitir e a paleta e este pincelinho vai nos permitir fazer tudo. E depois temos 3 pincéis de sombras. Eles vendem-se em separado. Este pincelinho aqui é o essencial para colocarmos as sombras. Pronto. Quem gosta depois de fazer aqui este triângulozinho na ponta, pode usar este pincelinho. Também vem no Quinto Pincéis. E depois temos este pincelinho que é assim um pontinho, que é, por exemplo, quando queremos pôr aqui a sombra aqui por baixo, está bem? Ou quando queremos colocar a sombra como fosse lápis de olhos, está bem? Ai, agora fiquei com o começo do olho. Pronto, este é o nosso material, não é? Vamos utilizar este kit de pincéis. Depois, já vos explico, temos o primário de base. O primário de base é este primário. Ele vai servir para quê? Vamos aplicar só um bocadinho. Já já limpámos o nosso rosto, já fizemos a rotina de skincare e agora estes são os produtos que devemos ter em cima da mesa. Devemos ter o kit de pincéis, porque se não tivermos o kit de pincéis, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão comprar pincéis noutro local. E se vocês, por exemplo, tiverem na vossa sessão os pincéis da Inês Franco, são os pincéis da Inês Franco que vocês vão vender, porque elas vão acabar a sessão com vocês e vão encomendar os pincéis da Inês Franco. Por isso convém terem material, está bem? Entre a sessão, durante a sessão, se temos mais do que uma pessoa, podemos usar o nosso spray de pincéis. Não sei se ainda está disponível ou podemos usar o álcool a 70%, não é? E desinfetar ali o nosso pincel. Pronto, o primário de base colocamos só um bocadinho, até vos vou mostrar como é que é, e ele vai-nos assim, um bocadinho, vamos colocar aqui na zona T, que é a zona mais oleosa, e depois espalhar, e ele vai ajudar-nos a que as nossas linhas finas fiquem menos visíveis, os poros fiquem menos visíveis, ele é super aveludado e a nossa base ou o nosso CC Cream vão durar mais tempo. Então é isto que nós vamos explicar à nossa cliente. Então, temos aqui o material necessário para fazermos a nossa sessão de beleza. Claro que, imaginem, vocês são novas consultoras, ainda não têm o quinto pincéis, mais vale iniciarem a sessão de maquilhagem, já terem alguma maquilhagem e mostrarem, mesmo sem os pincéis, do que não fazerem a sessão. Mas incentivo-vos a adquirirem o kit de pincéis precocemente. Eu costumo dizer, na primeira encomenda como consultora, aconselho sempre a adquirir logo o kit de pincéis. Pronto, o primário de base da América é absolutamente maravilhoso, as pessoas adoram, e depois temos a nossa base e o nosso pincel de base. Esta dupla é maravilhosa e vendê-la é muito fantástica na altura, por exemplo, do Natal, quando alguém tem uma dúvida sobre o que oferecer a alguém. Pronto, às vezes as pessoas gostam da base médica, que é das bases mais vendidas, e oferecer também o pincel da base. Pronto. Quem é nossa cliente? Geralmente, 90% dos nossos clientes, que são clientes da base, têm o pincel da base, não é? O pincel da base é melhor porquê? Porque se nós vamos usar a mão, vamos nos sujar, as unhas ficam sujas, vamos estar a desperdiçar produto porque muito do produto fica nas mãos, a maquilhagem não fica tão perfeita, a pele fica mais oleosa porque quanto mais tocamos na pele, mais oleosidade vamos estar a criar. Então, a base, o pincel da base também é importante. Quando vamos para falar da base, o que é que nós devemos falar? Perguntar o que é que a pessoa gosta. Então, o que é que prefere numa base? Gosta mais do acabamento com mais brilho, maior luminosidade? Gosta do acabamento mais mate? O que é que prefere, não é? Então, isso é importante nós perguntarmos, porque eu posso estar a ver que a minha cliente beneficia
de uma base mate, que lhe torna a pele menos brilhante, mas ela pode gostar da pele brilhante, não é? Então eu informo, eu digo o que é que eu acho que ela beneficia, mas pronto, ela depois faz com a informação aquilo que quiser. Nós vamos, nós temos a base, vou interromper aqui a tela para vocês verem. Temos a base com o acabamento mate, que é esta aqui com a risquinha roxa, e temos com o acabamento luminoso. A que tem o acabamento luminoso, eu aconselho para quem tem a pele muito enrugada ou muito seca, para essas pessoas. Agora, quem tem a pele mista, oleosa, ou quem é mais novinha, é melhor a mate, está bem? Porque às vezes as pessoas mais novas têm maior oleosidade também, então o acabamento também é importante. Depois, o tom da base, nós devemos testar a base onde? Devemos testar 3 tons de base, aqui na zona do queixo e que vai até ao pescoço, para percebermos qual é que se funde melhor, não é? No entanto, vamos ser sinceras que nós temos as bases que são mais vendidas, mas agora temos uma ferramenta super extraordinária. Se vocês ainda não viram, vão lá ao nosso grupo do WhatsApp, que está lá a aplicação, em que a pessoa coloca o rosto e, através de inteligência artificial, a Mary Kay consegue, consegue-nos dizer logo, aquela aplicação da Mary Kay, consegue-nos dizer logo qual o tom de base ideal para aquela pessoa. É extraordinário. Pronto, vai nos ajudar ainda mais nesse sentido. Temos alguns tons mais vendidos, se vocês depois em privado me quiserem consultar, eu terei muito gosto em vos dizer. A N150 é aquela que vem no nosso kit de iniciação ao negócio, é aquelas pessoas que são assim mais lourinhas, lourinhas originais, geralmente ficam muito bem com essa base. Eu no início até usava essa base, apesar de não ter bem o meu tom de pele, mas o que é certo é que as bases da Mary Kay são muito camaleónicas e acabam por se fundir. Outra coisa muito importante que quero que vocês saibam é que a base Timewise da Mary Kay é uma base que tem os mesmos ingredientes dos nossos tratamentos Timewise. Ou seja, enquanto estamos a usar a nossa base, durante 12 horas, nós vamos ter a nossa pele a ser cuidada por ingredientes extraordinários. Por isso, ela não é só para tapar, ela, para além de evidenciar mais a nossa beleza que todas temos, ela ainda consegue fazer-nos tratamento. Perguntam-me, Maria João, e o CC Cream, qual é que é a diferença? Durante o verão, o CC Cream é muitas vezes eleito pelas nossas clientes e por nós próprios. Porquê? Porque ele é como um creme com cor, não é? Ele vai hidratar muito, nós até acabamos por estar mais bronzeadinhas e queremos só aquele acabamento. Para quem vai ao ginásio, para quem vai à praia, muitas vezes opta pelo CC Cream, que é aquele acabamento mais leve. A base acaba por ser uma cobertura mais intensa, apesar dela ser super natural, mas a nossa base nós até podemos pôr camadas. Então, se eu quiser que a minha base dure até maquilho-me às 7 da manhã, mas quero estar maquilhada ainda às 11 da noite, aconselho-vos a colocar uma camada, esperam uns minutinhos e depois voltam a colocar outra camada para durar mais tempo, tal como fazemos com a máscara de pestanas, está bem? Pronto. Quando vocês me perguntam, Maria João, até e o corretor? O corretor devemos pôr antes, ou seja, tínhamos posto o primário de base e agora íamos pôr o corretor para cobrir a nossa olheira. Então, colocamos aqui um bocadinho na zona mais escura. Nós temos vídeos aqui no YouTube meus a maquilhar-me, a utilizar os produtos. No entanto, esta aula é mais a falar especificamente dos produtos e para que é que eles servem, está bem? Pronto. O nosso corretor vai nos tapar aqui a zona da olheira. Metemos aqui um bocadinho e depois até com o dedo podemos assim esbater, está bem? Ele acaba por se adaptar a todos os tons de pele. Depois é que vamos colocar a base ou CC Cream, está bem? Pronto. Temos depois o corretor Concealer, que é o corretor para dar brilho. Esse corretor, todas as zonas onde nós vamos dar brilho, vamos evidenciar. Então, o que é que acontece? Se eu tiver muita olheira, se eu coloco aqui brilho, ainda vou estar a evidenciar mais. Então, às vezes, é um bocadinho optar. Eu posso até dar brilho aqui, mas se eu tiver a minha pele muito oleosa, que ao fim de algumas horas começa a ficar brilhante por natureza, se aqui ainda lhe vou pôr o concealer, ainda vai dar mais brilho. Então, para quem percebe muito maquilhagem, os nossos corretores concealers que vão dar brilho são muito, muito fantásticos e acabam por dar muita luminosidade. No entanto, eu numa aula
básica da automaquilhagem para iniciar, eu geralmente falo do corretor pêssego, que é o corretor que colocamos antes da base para tapar, por exemplo, manchas. Quem tem manchas pode aplicá-lo, aplica o corretor para tapar a mancha e depois aplica a base, tá bem? Pronto. Estávamos aqui. Era o que eu estava a dizer, o corretor, o iluminador, e depois temos o nosso pó. O pó translúcido, temos pós também com cor, mas o pó translúcido é um pó que vai se adaptar a todos os tons de pele, que é este branquinho, que é translúcido, que eu tinha aqui, este aqui, não é? Ele é translúcido, ele tem estes buraquinhos, eu vou abri-lo, vou fazer isto e é este conteúdo que eu vou colocar agora na minha pele, assim batidinhas, para que a minha base também vá durar mais tempo, ok? Temos pós com cor e dependendo do tom da base, assim é o tom do corretor que vamos utilizar. No entanto, este translúcido dá para nós utilizarmos sempre, quer estejamos bronzeadas, quer estejamos brancas como a cal da parede, ele dá sempre. Fica sempre bem e ajuda a matificar a pele. Ao longo do dia também podem usá-lo na mala e ir retocando, se tiverem essa necessidade. Ok? Depois, o que é que nós temos? Temos as nossas caixinhas que dá para nós formarmos a caixinha como queremos. Por exemplo, eu neste caso tenho agora aqui este iluminador, que é um de edição limitada. Tenho aqui um blush e tenho aqui 3 sombras. Pronto. Podia ter posto aqui o corretor, o blush, um iluminador daqueles quadradinhos, as sombras, pronto. Nós formamos a caixinha como queremos. Este aqui já não tenho, ou já não tenho o blush, ou quero trocar de blush. Este aqui é muito rosado e eu quero pôr um pêssego. Tiro e meto, ou seja, não tenho que estar a deitar a caixa toda fora. Ela é super resistente e ainda tem espelho, ok? Pronto. Como é que eu vou fazer? Vou colocar agora, vamos pensar que eu tenho aqui o corretor. Então, o corretor é aquele mais castanhito, está bem? Vamos colocar aqui nesta zona. Então, vou colocar o corretor aqui com o pincel. Com o mesmo pincel, vou pôr o blush. E depois vou pôr o iluminador. Pronto, aqui estes três, em 3 riscas, é o que vai fazer aqui os meus tons. Se a cliente é uma cliente que raramente se maquilha e que gosta de coisas naturais, como é o meu caso, naturais, como é o meu caso, não. Vamos voltar para trás. Que não gosta de uma maquilhagem muito intensa, eu não uso corretor. Aquele castanho que se coloca aqui, eu não uso. Por isso, fica aqui a minha sugestão. Não coloquem demasiada maquilhagem numa pessoa que raramente se maquilha. Então, façam aula de encontro ao que a pessoa quer. Se a pessoa nos diz que tem pouco tempo e que quer saber umas dicas rápidas de maquilhagem, é isso que nós vamos dar, tá bem? Pronto, então vamos falar só do blush e do iluminador. O blush é essencial porque o blush é o que nos vai dar saúde. Porque se nós tivermos a cara só com base, não vai ficar tão bonito, tá bem? Então é importante termos isso em atenção. O blush é muito essencial. O iluminador, imaginem que nós escolhemos um blush que até tem brilho, que nós temos blushes mate e blush com brilho, e que a pessoa quer uma coisa mesmo simples, então pode usar o blush e não usar o iluminador. De qualquer forma, eu o iluminador mostro sempre. Pronto. O blush é que pode ficar assim um bocadinho mais. O blush não, o contorno, não é corretor, é contorno. Pronto. Nós depois também temos estas sombras que funcionam muito bem, que é este quarteto de sombras, que ele se adapta muito bem a pessoas que também não querem perder muito tempo e que querem coisas práticas. Eu sou uma das que adoro usar esta paleta de sombras agora na altura do outono e inverno, tá bem? Pronto, como é que vamos fazer? Vamos agarrar no nosso pincel de sombras, não é? E vamos, imaginem, vou pôr aqui esta assim média escura, estou a dar uma aula para uma pessoa que quer uma coisa simples. Então posso aplicar aqui, assim, eu posso aplicar, não, a pessoa é que aplica. Vem um bocadinho acima, ok? E agora vamos por esta, que tem mais brilho,
aqui no cantinho interno, para dar iluminação ao olhar e para tornar o olhar mais jovem. E depois venho aqui à zona da sobrancelha e faz aqui o arquinho. Pronto. Assim, simples, ok? Eu tenho de ir de encontro ao que a pessoa quer. Se a pessoa quer um bocadinho mais, então já posso usar este pincelinho aqui, que é o do triângulo, e fazer aqui um triângulozinho aqui na ponta, por exemplo, né? Depois, o que é que eu gosto também de mostrar sempre à minha cliente? Os nossos lápis de olhos, porque os nossos lápis de olhos têm a fia na ponta, não é? Têm a fia na ponta e nós aplicamos e eles. Agora tenho um bocadinho de dificuldade em vir a olhar aqui para o ecrã. Deixa-me experimentar aqui com o telemóvel. E vou dizer à minha cliente para aplicar assim por cima da pestana. Vai aplicando. Pronto. Super simples de colocar. No outro olho. Vai aplicar. Também muito simples de colocar. Ela tem dúvidas se ficou. Tem medo que fique meio torto, etc. Temos algo que é fundamental. Este pincelinho, que aqui é para pentearmos aqui as nossas sobrancelhas, tem esta parte aqui, que serve para nós passarmos por cima do risco que fizemos. Então ele vai esfumar e vai acertar-nos o risco. Então não há ninguém que fique com o risco torto. Pronto. E agora, vou-lhe falar das máscaras pestanas. Temos várias. Pronto. A cinzenta é a que é à prova de água. Pronto. As outras são resistentes à água. E o que é que as nossas máscaras pestanas têm? Têm vitamina E, têm aqueles ingredientes que os produtos top de cabelo têm para que a nossa pestana dure mais tempo e não fique tão quebradiça e não caia tanto. E não têm tudo isso. O que é que difere aqui? Uma diferença grande é a escova. Esta é a Lash Intensity, dá 200% mais de volume. Qual é que é o inconveniente dela? Alguém que raramente se maquilha, eu geralmente não aconselho esta. Porquê? Porque a pessoa depois pode se borrar, precisa aqui de uma certa, de mais experiência, não é? Esta aqui é igual, difere é a escova. Pronto. E depois vou fazer uma aula de maquilhagem a maquilhar-me, está bem? Para vos mostrar, faço com o telemóvel, a imagem vai ficar mais nítida. Aqui é apenas para vocês terem noção. Pronto. Esta vai dar aquele efeito leque e as pestanas vão ficar mais separadinhas. Ela é muito gira. Adoro, adoro, adoro. Pronto, quando nós queremos aquele efeito muito charan, a outra. Para um efeito mais natural, esta. E podemos pôr por camadas, está bem? Uma camada, esperamos uns segundinhos, outra camada e depois outros segundinhos. Pronto. Depois, o que é que também temos? Temos os nossos lápis de lábios, que vão fazer o contorno do lábio, que vão ajudar a que o batom dure mais tempo, está bem? E é a mesma ciência, também têm a fia na ponta. Os nossos lápis de olhos são à prova d'água, ok? Por isso eles saem com o nosso desmaquilhante de olhos, bifásico. Temos que agitar e depois colocamos num disquinho desmaquilhante. Agora, o nosso lápis de lábios. Vou aplicar, se eu quero que o meu lábio pareça mais grosso, vou aplicar do lado de fora. Imaginem que o meu lábio era grosso. Então, eu ia aplicar mais do lado de dentro, aqui deste delineado que nós temos por natureza. Eu acho que o meu lábio é perfeito. Então, faço mesmo à volta do contorno do lábio. Eu gosto, eu já tinha batom, né? Eu gosto também de colocar dentro do lábio, porque assim, de certeza que o batom vai durar mais tempo. Depois, o que é que nós temos? Temos batons extra hidratantes, que é o caso destes. Tem hidratação extra, vê-se que eu adoro, já está bem curtinho. Temos os gloss, não é? Os gloss.
No verão, eu aconselho as pessoas a usarem gloss porque metemos na mala e ele não vai derreter. Temos imensos. Pronto. Vou aqui só um bocadinho atrás. Esta máscara de pestanas é uma máscara de pestanas recente que temos e ela tem esta, para quem gosta da escova assim com curvatura, esta é a melhor opção. Ela também é fácil de aplicar, também é rica em vitamina E. Toda a nossa maquilhagem tem ingredientes que protegem a pele. Por isso, as pessoas que dizem que não gostam de usar maquilhagem porque a maquilhagem danifica a pele, a maquilhagem da Mary Kay não danifica a pele. E pelo terceiro ano consecutivo ganhamos o prémio número 1 do mundo em cuidados da pele e maquilhagem. Somos a empresa de venda direta que no mundo temos maior qualidade. Por isso, maravilhoso. Pronto, já coloquei o contorno, não é? E o batom depois colocava por cima. Claro, numa ação, o que é que eu gosto de utilizar? Descartáveis, ou seja, uso descartáveis que até se vendem na. Nós vendemos na secção 2 da Mary Kay, mas vocês também conseguem comprar na Shine, na Temo, etc. Descartáveis para depois a pessoa aplicar o batom ou um cotonete, pronto. Não é para não haver cá herpes, nem nada que se pareça. Depois, nós neste momento ainda temos divisão limitada destas paletas, que acabam por também ser muito interessantes e por ser alguém que gosta de brincar mais com sombras, acabam por ser muito fantásticas. Eu gosto de fazer uma aula assim, uma aula rápida, uma aula em que a pessoa percebe que facilmente em casa se consegue maquilhar e consegue estar diferente, marcar a diferença. Por isso, na aula, vou resumir o que é que eu faço. Faço os cuidados de pele. Antes, se a pessoa vier maquilhada, até peço para utilizar logo o desmaquilhante de olhos da Mary Kay e a água micelar, porque a água micelar serve para retirarmos a maquilhagem. Então, ela testa logo isso. Depois, os cuidados da pele. Depois, vamos colocar o primário. Depois, vamos colocar o corretor, se a pessoa quiser. O corretor na olheira, o corretor numa borbulha, o corretor numa mancha, pronto. Depois, vamos aplicar a base. Depois vamos aplicar o blush, o iluminador, lápis de olhos, se a pessoa quiser, lápis de olhos, máscara de pestanas, o lápis de lábios, se a pessoa quiser, o batom. Nos lápis de lábios, o que é que eu faço? Eu, depois da pessoa utilizar, eu afio, está bem? E depois limpo com álcool a 70 graus, ok? Faço tudo com álcool a 70 graus. Quando faço uma bolsinha para a pessoa experimentar a maquilhagem em casa, faço a mesma coisa. Faço a bolsinha, não é? A bolsinha vai para a casa da pessoa e depois, quando regressa, passo tudo com álcool a 70 graus. Termina com o batom e também é muito giro. Nós iniciamos a sessão a tirar fotografias e no final da sessão tirar fotografias para a pessoa ver o antes e depois. Eu aí tenho alguns defeitos porque eu esqueço-me. Pronto, esqueço-me das fotografias, entusiasmo e esqueço-me. Pronto, aproveito logo também para apresentar os nossos pincéis, não é? O nosso kit de pincéis que a pessoa, a alguma altura da vida, pode querer adquirir. Este kit de pincéis só não tem o pincel da base, está bem? Pronto. É assim que eu funciono. Ahm, Estes são os produtos que eu acho que fazem muita diferença. Não sei se tenho aqui mais alguma coisa para vos dizer. Já vos falei disto. Acho que já vos falei de tudo. Pronto. Alguma dúvida que tenham? Partilhem comigo, está bem? Beijo e muito sucesso!